Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é nosso Elohim, o Senhor é único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, assim também ao levantar-se. E também atarás na tua mão como um sinal, e colocarás na frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Bem, esse Shabat, temos como tema, como já foi falado no dia de ontem, o tema de nosso Shabat é ir sair. Então, Jacó saiu da sua terra e foi para a terra de seu pai, encontra Canaã, encontra Esaú, e a gente sabe que ele tem medo do seu irmão, por tudo que ele já tinha feito anteriormente, lhe tomado a bênção, tomado a primogenitura, e ele luta como anjo do Senhor, buscando uma bênção para que nenhum mal possa lhe acontecer. E é assim que nós temos estudado a palavra no dia de hoje. Que nós possamos ouvir esta canção e nesse momento, nós possamos estar refletindo sobre as nossas necessidades, e nós possamos nos colocar como pessoas humildes, assim como Jacó se colocou em humildade, mesmo sabendo da bênção que tinha recebido, que ele seria forte, grande e se multiplicaria, a sua geração seria multiplicada como a areia do mar. Mesmo sabendo dessas profecias, ele volta à sua terra, mas volta como servo. Ele se coloca como servo diante de seu irmão, e é por isso que o Senhor o acompanha. Que nós possamos ouvir esta canção e fazer nosso momento de reflexão.
1 Coríntios 5, 9. Por favor, faça a leitura um pouco mais alto. De toda parte se ouve um comentário de que há impureza entre vós. E há uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. E ainda estáis cheios de arrogância. Não deveis, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem praticou tamanha insolência, como se estivesse presente. Ora, quando vos reunides em nome do Senhor Jesus, e eu, estando convosco em espírito, diante da presença do poder do nosso Senhor Jesus, entreguem este homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento. Pois, não sei. Assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já vos adverti por carta que não vos associais a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais desse mundo, nem aos avarentos, ou aos ladrões, ou aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associe com qualquer pessoa que, afirmando ser irmão, for imoral, ou ganancioso, idólatra, ou caluniador, embriagado, ou estelionatário. Com pessoas assim não deveis sequer sentar para uma refeição. Pois como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Todavia não deveis vós julgar os que estão dentro? Contudo, Deus julgará os que estão de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. Amém. Leitura posterior. Baruch Adonai Elohim Haolam, Asher Natanev de Bahar Hataná, Vabrit e Hadashah, Etivov Meyadan, Baruch Adonai Levi Shemou Bahatá. Bendito sejas Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que deste a tua palavra ao Caná e a nova aliança a todos os seres humanos. Bendito sejas Adonai, que trouxeste o Redentor e a Yeshua em amor por causa do teu nome. Explicação. Paulo nos alerta quanto à imoralidade da igreja, ou à impureza da casa, pois algumas vezes os que vivem na sua cidade ou na sua igreja acabam influenciando você a se sujeitar, aceitar ou participar da imoralidade que outra pessoa pratica e aceita. O mais correto a se fazer nesse tipo de caso é não aceitar primeiramente a imoralidade, não agir com ignorância ao se dirigir com a pessoa imoral, e sim aconselhar e orar para o bem da alma daquela pessoa, a fim de que Satanás não predomine depois da morte na alma da pessoa. Orar pela destruição também de toda impiedade, porque assim como o fermento que fermenta toda a massa, o pecado também, sendo ali aceitado, em instantes o restante será totalmente contaminado. Amém. Vocês conseguem identificar nesse texto também essa questão da espiritualidade?
de uma pessoa quando ela está influenciada pelo mal, ela vai, quando ela é influenciada pelo mal, ela pode causar influenciamento às outras pessoas, e é essa pessoa que é o fermento, porque ela está dominada pelo espírito do maligno. Sim, porque é isso que diz. É exatamente isso, né? Então, Vai de acordo com todas as explicações anteriores. Essa leitura fala sobre a impureza da igreja de Corinto. Paulo compreende eles sobre o pecado e que não devemos testemunho de pessoas que cometem atos contrários à da palavra, para que não possamos nos contaminar e para que não nos associem a ele. Paulo nos influencia a andar no caminho do bem e diz que devemos deixar que Deus cuide de tudo. Amém. Os detalhes dessa leitura, né, como eu já mostrei a vocês, falei agora, vocês falaram bem sobre a explicação dessa leitura de 1 Coríntios 5. Eu só vou enfatizar ainda mais essa questão. Por quê? Porque o Eterno, ele tem, para esse Shabat, ele tem nos chamado a atenção para que cada um de nós possamos cada vez mais abandonar as práticas negativas que são influenciadas pelo espírito do maligno e, deixando elas, possamos agora nos voltar para as práticas benignas, que são tudo aquilo que o Eterno deseja que possamos fazer por nós próprios e pelo próximo. Então, são coisas práticas que estão associadas aos mandamentos do Eterno. Então, nós precisamos ter o entendimento claro de como cumprir os mandamentos. A gente só consegue cumprir os mandamentos se a gente for influenciado pelo Espírito Santo, porque a gente acaba desejando fazer aquilo. Então, quando Paulo ele diz bem aqui, olha, eu tenho, é como se ele estivesse dizendo assim, eu tenho algo que o Eterno deixou comigo, é a espiritualidade, é uma bênção. Eu sou bênção porque Ele, Cristo, me escolheu para ser guia de vocês, ser luz de vocês. Então ele diz, chegaram as informações ao ouvido de Paulo sobre a questão do pecado, de um pecado específico. E esse pecado era de uma pessoa que andava no meio deles, que tinha sido, com certeza, seus olhares já tinham visto alguém fazer dessa forma, e ele acabou sendo contaminado, mesmo sendo de dentro do grupo, daqueles que cumprem os mandamentos. Ele acabou praticando algo porque via que alguém mais podia estar fazendo aquilo e ele via como normal. E os outros irmãos não tiveram a coragem de dizer, você está errado, eu sou luz e vou tentar mostrar a você que você está errado e tem que abandonar essa prática. Não, permitiram que ele continuasse. Então, um homem vive com sua madrasta e vocês continuam orgulhosos? Você sabe que quando ele vem citar um homem vive com sua madrasta, não é um tipo de adultério. Por quê? Porque a madrasta é como se fosse uma mãe. Então é um tipo de relação sexual que não é permitido. Não é o mesmo que a leitura de Gênesis vem nos mostrar sobre Herodes e Herodia, que estão relacionando-se, e Herodia era casada com o irmão de Herodes. E a outra leitura também, né? Exatamente. Então ele está demonstrando pessoas que estão sendo influenciadas negativamente pelo espírito do maligno para praticarem coisas ruins. Então, por isso já foi colocado. Por isso que é citado nessa leitura também essa prática desse tipo de relacionamento sexual impróprio. E aí diz, entregue esse homem ao adversário. Mas vem aqui, eu pergunto a vocês, como é que eu vou entregar esse homem ao adversário? De que forma? Vocês já pararam para analisar? Entregue esse homem a Satanás. Entregue esse homem como? Como eu vou? Se eu não tenho associação com Satanás, com o adversário, como é que eu vou chegar a Satanás? Toma esse homem para você. Vocês já pararam para analisar isso aí?
Quando ele diz aqui, entregue esse homem ao adversário, é o seguinte: façam a vocês a obrigação de vocês. Lembra daquele outro contexto que na passagem bíblica dizia bem assim: vocês devem trabalhar. Lembra da leitura anterior? Não sei se foi em Salmos. Lembra? Lembram? Não lembram, né? Não. Vocês não estão conseguindo associar. Veja só, na leitura de Salmos, se eu não me engano foi em Salmos, dizia bem assim. Sim, eu sei, mas eu quero a passagem que fala claramente: vocês devem trabalhar para a prática do bem, vocês devem trabalhar por conta dessa situação. Foi em Marcos capítulo 6 que a gente fez essa citação. Então, lá em Marcos capítulo 6 vai dizer assim, versículo 37: mas ele lhes respondeu: vocês mesmos devem dar a eles algo para comer. Eles disseram: devemos ir e gastar muito dinheiro com pão e tal, para dar de comer. E Yeshua, lembra que eu disse, eles não estão sintonizados comigo, então eu vou fazer o milagre agora dos pães e dos peixes, porque eles não estão entendendo. Porque quando ele disse, vocês devem ir lá e dar a eles o que comer, é o que comer da palavra de Deus, não era o alimento em si, porque eles iam se distrair com a palavra e não iriam sentir fome. Mas quando ele viu, não, mas a gente deve gastar dinheiro e tal, isso. Não, tá, então peraí, eu vou fazer um milagre. Porque aí eu estou vendo que meus discípulos eles não estão preparados, porque eles tiveram um desgaste. Lembra que eu falei do desgaste que eles tiveram em tirar demônios? E Deus Cristo deu poder aos discípulos para irem tirarem os demônios, fazerem cura. Eles estavam cansados e não tinham feito aquelas orações que deveriam de reposição. Então, foi nesse sentido. Agora vamos voltar aqui, onde foi que eu estava? Entregue esse homem ao adversário. Quando eu digo, por exemplo, lá Cristo disse, deem de comer a esse homem, a esses homens. Ou seja, de certa forma ele está dizendo, expulse a fome, que é coisa, nesse momento é coisa de Satanás, para distrair o povo, sentir fome e reclamar, e dê a palavra de Deus. A mesma coisa está sendo dita aqui, quando ele diz, entregue esse homem ao adversário. Não é que eu vou fazer uma oração para que o adversário tire esse homem daqui, não. Como é que eu vou fazer isso? Entregar esse homem ao adversário, buscando o homem verdadeiro dentro dele, para mim, para Cristo, para Deus. Peraí, eu vou fazer uma oração, eu vou dar de alimentar esse homem com a palavra, com o Espírito Santo. Ele vai se transformar e vai abandonar, de certa forma, o eu dele negativo. Vai sair dele e vai ser expulso de dentro dele. Então ele vai ser, o eu dele negativo vai para onde é negativo, vai para o adversário, para que a sua velha natureza, quando ele fala em velha natureza, é o jeito de ser. Nós temos um jeito, quando nós não somos arrependidos, nós temos uma velha natureza de sempre praticar o mal, porque somos influenciados pelo mal. Então quando eu faço orações e transformo-me e me arrependo, eu expulso de mim o mal e domina o meu corpo bem, o Ruach Kodesh. Por isso que a palavra diz, para que a sua velha natureza seja destruída, expulsa dele, destruída, e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, o Senhor está querendo que esse homem, ele seja salvo. Mas como é que ele vai ser salvo? O espírito desse homem precisa ser salvo. Mas
a espiritualidade maligna precisa ser destruída para a espiritualidade benigna do Ruach HaKodesh que age sobre aquela pessoa prevaleça e ele seja salvo. Então, ele não está dizendo para pegar aquele homem que praticou a imoralidade sexual e tire do nosso meio. Lembra que em outros anos que a gente fez esse estudo disso aqui, eu dizia que eu precisava afastar. Olha, quem não tiver com o Senhor precisa se afastar de nós. E a verdade agora veio mais clara. Não é que você precisa sair dessa casa. Olha, você que está praticando mal, ou você precisa sair do nosso meio. Não. Eu preciso exterminar o mal que está na pessoa. Sabe, uma dos entendimentos mais claros que o Senhor tem me dado nos últimos dias, com relação até aquelas questões que eu já tenho falado com você, entre nós, é que eu preciso trabalhar a pessoa e não o lugar. Eu vou abençoar essa casa. Não adianta nada se a pessoa está com um espírito maligno. Ou você abençoa a casa, mas você vai conviver com a pessoa. E é na pessoa que você precisa trabalhar. Se você trabalha na pessoa, a casa é o de menos, é um objeto. Não tem alma. Isso aqui não tem alma. Quem tem alma é vocês. Então eu preciso trabalhar na pessoa. Eu preciso abençoar a pessoa. As coisas que eu uso para o Senhor são canal de comunicação. Elas precisam ser ungidas. Tem coisas que precisam ser ungidas. Mas as pessoas são as coisas mais importantes, são os canais mais importantes para que elas sejam transformadas. Por isso que eu preciso trabalhar a espiritualidade dentro de você. Peraí, você está com um encosto que não tem jeito, só quer saber de coisas erradas. Eu preciso fazer oração na pessoa e não na casa da pessoa. Às vezes a gente diz, olha, algumas igrejas, vamos fazer uma oração na sua casa. Não adianta, porque o inimigo prevalece dentro da casa, porque a pessoa tem a chama do maligno acesa dentro de si. E por mais que você abençoe a casa, no outro dia o maligno volta. Ele vai dominar o ambiente, porque você é o canal de transmissão do mal. Então, é aqui que a palavra está dizendo que eu preciso exterminar esse mal que está nessa pessoa, entregando ao adversário, expulsando esse adversário de dentro de você. Quando eu digo isso, é a velha natureza trazendo uma nova natureza. Sua vanglória não é boa. Vocês não conhecem o ditado? É necessário apenas uma pitada de fermento para fermentar a massa. Basta um pouquinho de maldade dentro de vocês que vocês se tornam maus. Se vocês adotarem um único grão de mostarda maligno dentro de vocês, vocês todos se tornam maus, maldosos, em todos os âmbitos, porque ela vai contaminando as outras ideias. A influência do maligno vai transformando seus pensamentos. E é nisso que a humanidade hoje passa. A humanidade tem passado por esse processo. Sempre existe uma sementinha do mal plantada no âmbito familiar. E tem destruído as famílias. E tem destruído as pessoas. E das famílias que deveria ser a luz para o mundo, é o exemplo para a sociedade, hoje está sendo desconstruída. A gente não mais adota a família, não mais existe semente do bem, só semente maligna. Daqui a pouco as pessoas começam a pensar, eu gostaria de nem ter mais família, eu gostaria de viver sozinho, eu não quero me casar, eu não quero ter filhos. E essas ideologias são cada vez implantadas no nosso ser com maior facilidade. Por quê? Porque temos a semente do maligno em nós. Basta um grão de mostarda para contaminar tudo. Então é isso que a palavra vai nos ensinar claramente. E nesse tempo era através de quê? Da imoralidade sexual. Era o contexto mais fácil de contaminar uma pessoa naquele tempo. Aliás, eram dois. A imoralidade sexual que acontecia entre os povos que não eram da linhagem, era da linhagem de Esaú, e a idolatria que acontecia de fora para dentro do povo de Israel. Eram trazidos. Lembra que
as idolatrias já eram praticadas entre os outros povos. Israel traz para o seu meio, através do bode, daquele bode de ouro, né? O carneiro de ouro, né? Que foi colocado lá, né? Bode de ouro. É trazido. Primeira idolatria acontece ali, né? Coisa que era trazida do Egito. Então, nós precisamos refletir nessa questão da influência do maligno. Amém.